sempre antes de nós começarmos a meditar na palavra de Deus, devemos pedir para Deus falar conosco, para que Ele esclareça, porque Ele que nos dá o entendimento. Lembra que o Senhor Jesus falava muito por parábolas? Os próprios discípulos, por vezes, não compreendiam, mas depois Jesus ele explicava. É normal, é natural, por vezes a gente lê algo na Bíblia e a gente não compreender o que a gente leu. Supernatural. Mas quando nós pedimos a Deus o entendimento, Ele nos dá. Talvez não naquele dia, naquela hora, naquele momento, mas mais tarde nós vamos entender melhor aquele versículo, aquele texto. Acontece comigo diversas vezes. Deus sempre está falando comigo. Vamos pedir a direção? Meu Deus, uma vez mais, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, de nós, e que o Senhor nos dê acesso aos tesouros escondidos na Tua palavra. O que está aqui nela, nós estamos buscando esse tesouro, que é mais valioso do que qualquer tesouro deste mundo. Que a Tua palavra venha nos moldar o nosso caráter, o nosso viver, para que possamos viver segundo os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. E aí diz Deuteronômio 10, versículo 1. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa duas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei duas tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. O comentário do bispo diz, os 10 mandamentos. As primeiras tábuas haviam sido quebradas, assim como foi quebrada a aliança do povo com o Altíssimo. Mas Israel teve nova chance com a entrega das segundas tábuas da lei. Nelas estavam impressos os termos do pacto entre o povo e Deus. Quem quisesse entrar na aliança com ele, deveria seguir as suas ordenanças. Da mesma forma, quem deseja ser salvo, a condição é obediência. A benignidade do Senhor é tão grande que ele providenciou tempos como este que estamos vivendo, para que grande parte da população tenha acesso à sua palavra. Algumas pessoas, como você, têm o privilégio de ter uma cópia dela em mãos. Não perca essa oportunidade de aprender e obedecer a tudo que está escrito nela. E, de fato, um verdadeiro privilégio, porque quando nós meditamos na palavra de Deus, é como se nós estivéssemos deixando de lado os nossos propósitos, os nossos sonhos, para vivermos os propósitos de Deus, que são muito maiores do que o nosso. Os nossos, em relação ao que Deus quer para nós, é insignificante. Seguindo para o 5. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel, de Berote, Bene, Jacã, e Moserá, e ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudgodá, e de Gudgodá a Jotbatá, terra dos ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão
que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a sua alma. E aí eu pergunto, você acha que o que Deus quer para você é ruim, é mal? Claro que não. Por isso que viver de acordo com os planos de Deus é amá-lo, é temê-lo, é obedecê-lo. Olha só o que o bispo diz, o que o Senhor pede de ti. Nenhuma pessoa poderia dizer que não sabia responder a essa pergunta, pois todos haviam sido cuidadosamente instruídos pelas Escrituras. Deus não seria injusto de pedir algo ao ser humano que não fosse possível ser feito. As atitudes que comprovam uma entrega verdadeira ao Altíssimo consistem em temer, amar, andar e servir sinceramente a Ele. É muito forte, né? E eu considero, né, isso que Ele está pedindo como algo tão leve, tão suave. E se eu quero viver uma vida regalada, abençoada, uma vida abundante, como Ele prometeu, é só seguir isso aqui. A receita do bolo está aqui. No 13, que guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar. E a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como nesse dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O comentário de circuncidar o coração significa a remoção da teimosia, da incredulidade e da desobediência enraizada na alma. A circuncisão física envolvia uma atitude de submissão que, embora causasse dor, mostrava consideração ao pacto abraâmico. Já a circuncisão espiritual indica temor profundo e íntimo ao Altíssimo. Portanto, a obediência completa a Deus consiste muito mais em características interiores do que exteriores. Romanos 2, 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Seguindo o texto, para ele, de nada adianta o ser humano cumprir seus decretos, se assim o fizer por formalidade e obrigação e não por fidelidade. Então, há quem siga, sirva, esteja numa igreja, numa religião, mas não porque está ali para o Senhor Jesus, está ali por uma mera obrigação, cumprir um ritual, bater um cartão, como se fosse uma empresa. Mas Ele quer que nós venhamos servi-lo de todo o coração, servi-lo com toda a nossa alma. A circuncisão antes era feita na carne, do prepúcio, né? O órgão masculino, era cortado a pele, como uma forma de aliança com Deus, né? Mas aquilo se tornou uma formalidade. Ponto. Eu já tenho isso, já está. Eu posso viver minha vida do meu jeito, posso trair minha esposa, posso enganar, posso mentir, posso viver uma vida normal, como o mundo vive, e Deus vai ser comigo porque eu fiz a aliança. Não, Deus falou, primeiro a aliança tem que ser feita no coração. E ela se transmite para a carne, assim é o batismo nas águas. Se eu não tomar uma atitude em relação ao pecado, não adianta o batismo nas águas. Quer dizer, não adianta o formalismo se eu não tomar uma atitude. Aí ele diz o 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro e dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. E o comentário daqui diz, o Todo-Poderoso fez questão de lembrar os israelitas que da mesma forma que foram amparados por ele durante a humilhação no Egito, eles deveriam ser benevolentes para com os indefesos. O Altíssimo quer proteger os discriminados, desprezados de hoje, assim como amparou o órfão, a viúva e o estrangeiro no passado. Ele deseja cuidar daqueles
que estão desprovidos de afeto neste mundo. Para isso, use os seus filhos. Quando a conversão de uma pessoa é verdadeira, ela se empenha ao máximo pelo próximo. As dores que sentimos na pele servem para sermos misericordiosos com os outros. Nunca cometa com ninguém os erros que praticaram com você. E é verdade, quando você sofre na pele por uma injustiça, por um problema, então você aprende a se colocar na pele dos outros para não fazer o mesmo. E o segredo para você não cometer injustiças é você sempre se colocar no lugar do seu próximo, né? Por isso que há uma frase que a gente usa muito, o Bispo Macedo falou: quem pensa no próximo, pensa como Deus. Seguindo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então aqui a promessa de Deus estava se cumprindo para Abraão, mesmo que depois dele morto, mas a promessa estava se cumprindo. Então, quando nós mantermos firmes, confiantes, a promessa vai se cumprir. E mais cedo ou mais tarde vai dar tudo certo. Agora, Deuteronômio 11. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem, e não virão a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido. O comentário diz assim: o apelo de Moisés para Israel obedecer a Deus deve causar mais temor em nós do que causou naquela geração, pois hoje podemos conhecê-lo de uma forma mais íntima. Somos ainda mais privilegiados, pois temos acesso direto à presença do Altíssimo. Além disso, podemos usar o nome do Senhor Jesus e nos tornar morada do Espírito Santo. Enquanto Israel conhecia o Deus Pai, hoje conhecemos o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se a nossa honra é grande, a responsabilidade é muito maior. Obedecer a Ele é escolher viver plenamente. Que privilégio nós temos de possuí-lo agora dentro de nós, de nos tornarmos sacerdotes. Se antes a nação dependia de um sumo sacerdote para apresentar a Deus as suas orações, agora o véu foi rasgado. Você, eu, nós, todos nós temos acesso à presença do Deus Pai Todo-Poderoso através do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Graças a Deus. No 3, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, nem o que vos fez no deserto até que chegasse a esse lugar. E aí você percebe, que o Egito foi tão rico, ele foi tão poderoso numa altura, e hoje se resume a uma cidade que não tem mais riquezas, extremamente pobre, Aí ele diz o 6 agora. E o que fez a Datã e Abirão, filho de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia, eles pertenciam no meio de todo Israel. O comentário diz assim: o juízo divino. Datã, Abirão e Coré se associaram a uma rebelião contra a autoridade de Moisés. Números 16, do 1 ao 35, que nós lemos. Isso é lembrado aqui para mostrar que Deus não fica passivo diante de pessoas orgulhosas e desobedientes com os princípios do seu reino. Hoje, sobre o pretexto da liberdade, muitos têm se mostrado questionadores e insubmissos a tudo, inclusive a palavra de Deus. Alguns são tão contestadores que não conseguem permanecer debaixo da autoridade de quem quer que seja.
No meio religioso, há aqueles que, quando contrariados, saem da igreja em que estão e migram para outras, e assim fazem sempre que estão insatisfeitos. E nesse ciclo constante permanecem até perderem a fé. A rebeldia é tão grave que o Senhor se recusa a aceitar a oferta do rebelde, assim como não aceitou a oferta de incenso de Coré e de seu grupo. Portanto, não se associa a pessoas que possuem esse tipo de caráter para não ser contagiado por esse mal. E como é que eu sei quem está mal, quem está bem? Os sinais. Deus vai te dar os sinais. Pede a Deus que Ele te dê, que Ele mostre as pessoas com quem você tem andado. Aí ele diz no 7, quanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que o Senhor fez. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. O comentário diz assim, todos os mandamentos. Deus pede afinco na obediência a todos os mandamentos. Não pertence ao ser humano o direito de selecionar o que lhe é mais conveniente e agradável praticar. A palavra é um conjunto inseparável de preceitos. Assim, o conhecimento e a submissão a ela devem caminhar juntos para que tragam os benefícios prometidos. E seguindo, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que emana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regava com teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes, de vales, de chuvas, dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. É muito forte, né? Quer dizer, Deus tinha toda a sua atenção voltada para aquele povo, para Israel. Eles tinham apenas que amar a Deus, temer a Deus e seguir. E eles teriam tudo de Deus, tudo. Imagine hoje, né? Se você permanece fiel a Deus, ele vai te dar tudo. É só nós sermos fiéis. E quão difícil é, hein? O comentário do bispo diz aqui, ó, distinção entre a terra prometida e o Egito. No Egito, as chuvas eram escassas e a terra dependia da irrigação humana proveniente do Nilo. Tudo era feito arduamente e ainda assim a colheita era insuficiente. Já Canaã era uma terra boa de grandes recursos, onde as chuvas eram constantes para o suprimento. Os israelitas teriam sempre água vinda diretamente do céu para beberem e irrigarem as suas plantações. Haverá sempre um contraste entre aqueles que aceitam a direção do Eterno e aqueles que a desprezam. E olha, detalhe, né? Eles queriam voltar para o Egito. E eles não estavam vendo que o que Deus tinha pela frente para eles era muito melhor. Por isso que, olha só, os desígnios e os propósitos do coração daquele povo era voltar para a cebola, para o alho, voltar para a escravidão. Mas o propósito, os desígnios de Deus era a terra que manava leite e mel. É muito forte. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui mesmo, no 12, e amanhã eu vou continuar do 13, né? Porque tem muita coisa aqui importante para a gente ler, e eu não quero assim ler de qualquer jeito, quero meditar e eu quero também que os vídeos não fiquem muito longos. Então, só lembrando, nós meditamos de segunda a sábado, e os domingos eu deixo você livre até para você recuperar algum vídeo, talvez você perca um dia muito atarefado, um dia que você tem muita coisa, você não conseguiu meditar, mas você tira o domingo para isso, para recuperar, né? E você ir se alimentando. O importante é que você se alimente. Os vídeos estão à sua disposição para você ouvir, reouvir, quantas vezes você quiser. Nós estamos gravando, por isso que eu gravo, depois edito e coloco para você. Então, desfrute disso. Desfrute da palavra de Deus. Ela é um tesouro escondido na terra. E quanto mais nós buscamos esse tesouro, a gente vê que ele é cada vez maior e cada vez a gente quer mais e mais ele e a gente luta para ter apenas ele, largando tudo deste mundo. Nenhum tesouro deste mundo se compara à palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, porque ele mora nela, tá bom? Que Deus abençoe você. Manda esse vídeo para alguém, dá o seu gosto, faz seu comentário.